Graça e paz do nosso Senhor Jesus, mais uma exposição bíblica no seu canal Frutificar. E queridos, dessa vez eu gostaria de dizer para você que está entrando neste vídeo, nesse momento, não sei em que horário, mas uma coisa eu tenho certeza, essa exposição é para você. Então eu peço que você não pule, não saia, porque Deus vai falar com você poderosamente. O tema de hoje é: Deus usa pessoas para a salvação. Deus usa pessoas para a salvação. Queridos, você que está me ouvindo aí, anota aí o versículo, o capítulo e o livro que eu vou falar. Atos, no seu capítulo 8, versos 26 e 27. E é claro, se você quiser, você pode ler todo o contexto, mas iremos falar exatamente sobre essa parte. Queridos, eu quero falar de um diácono que foi utilizado para a salvação de uma pessoa que estava indo, foi a Jerusalém para adoração, estava retornando. Queridos, você vai conhecer porque essa passagem é muito conhecida. Mas eu quero trazer aqui algo além. Eu quero trazer a ótica de como Deus trabalha e como Deus usa uma pessoa para que ele possa trazer a salvação. Amados, é lindo ver o trabalhar de Deus. E se você ama a palavra de Deus e ama as Escrituras, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos evangelizar para que a palavra do Senhor venha a ser frutificada nos corações. Dito isso, eu não quero mais me prolongar e quero começar aqui com essa passagem, o texto base, que diz o seguinte: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o sul, ao caminho que desce de Jerusalém, que está deserta. E levantou-se. Bom, amados, eu tenho certeza que pela introdução ou pela passagem você... já conheço, mas espere para ver o que Deus vai falar, na verdade, ao seu coração. Porque eu tenho certeza que, tanto no início, no desenvolver e ao final, a presença de Deus será muito forte. Bom, queridos, havia um grande mover de Deus através desse diácono chamado Filipe. E eu tenho certeza que você o conhece muito bem. Eu não vou falar sobre a passagem em Atos, onde ele foi instituído diácono, mas eu vou falar sobre esse momento onde ele está trabalhando para o Senhor em Samaria, que fica mais localizado ao norte de Jerusalém. Ele estava trabalhando ali, ele estava levando o evangelho num local onde tinham judeus e gentios. Era uma mistura, queridos. E ali, queridos, multidões estavam se convertendo. Pessoas estavam ali realmente crendo em Jesus Cristo. O cristianismo ali estava crescendo de uma forma esplendorosa. E ele estava ali no meio. Ele estava levando o evangelho e a obra estava se expandindo dentro de Samaria. No entanto, você pode ver que nos versículos 26 e 27, um anjo aparece até Filipe e diz o seguinte: Levanta-te e vai para o lado sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E aí, o que ele foi? Qual foi a atitude de Filipe, queridos? Presta atenção comigo. Ele estava numa obra próspera. Próspera, o que eu quero dizer não é próspera de dinheiro, próspera de almas, de vida, de mover de Deus, de presença do Eterno. Uma vez que ele estava vendo tudo isso acontecendo, um anjo do Senhor para e fala com ele: Olha, você está no norte, agora você vai para o sul. E olha, lá está deserto. Pense, em primeiro lugar, que o anjo só disse a direção, mas o anjo não disse o que ele ia fazer lá. A Bíblia não diz que ele pensou. A Bíblia não diz que ele perguntou ao anjo o que ele iria fazer lá. A Bíblia diz que ele levantou-se e foi. Queridos, é a primeira coisa que eu quero falar com você que está aí atrás dessa câmera. Eu não sei se há muito tempo atrás ou até mesmo nesses momentos atuais, como está sendo o seu ministério. Mas uma coisa eu quero te dizer. Veja o exemplo do qual estamos falando aqui. Ele ouviu a voz através do anjo. O anjo falou com... Veja que o anjo falou com ele. Só lhe deu a direção e ele foi. Não perguntou, ele não hesitou, ele não pensou. Ele obedeceu. E eu gostaria de também salientar aqui a distância, tendo em vista que eu já falei aqui para os amados que ele estava ao norte de Jerusalém e o anjo já tinha dito para ele que ele iria para o sul. Queridos, a distância que fica entre Samaria e a parte de Gaza em Jerusalém,
aproximadamente 130 quilômetros. Ele não estava indo com nenhum animal, ele não estava indo com um cavalinho, com jumento. Ele estava indo a pé, 130 quilômetros. Agora, há pessoas ou há estudiosos que acreditam que ele deve ter pego um atalho que ficava na região montanhosa de Hebrom, que poderia encurtar o caminho. No entanto, queridos, por mais que a gente consiga um atalho, isso não seria a metade do caminho. Então, com certeza, ele levou tempo para chegar lá. E ele foi andando. Então, amados, veja como foi a obediência de Filipe. E é isso que eu quero trazer à memória de cada um de vocês. A distância que ele levou, como ele fez, se ele foi pela região montanhosa de Hebrom, além de ser uma região que era muito mais inóspita do que a outra, que seria o caminho mais usual, ele ainda iria para um local onde, naquele momento, se encontrava deserto. Pense bem, como é, primeiro, você não questionar aquilo que Deus lhe dá para fazer. E dois, na direção que Deus lhe deu. Queridos, isso é forte demais, isso é precioso demais, por isso que eu quero que você fique até o final, querido. Fique até o final, porque eu tenho absoluta certeza, o Eterno, se você está com a chama quase apagando, com certeza o Eterno vai acender hoje, através desse vídeo. Queridos, nós vemos aí que no verso 27, vai relatar agora quem? Vai relatar exatamente a pessoa que era o alvo da salvação, o etíope eunuco, mordomo da rainha e superintendente dos tesouros. Queridos, aquele homem, ele tinha um título importante, ele era um eunuco e ainda tem mais um detalhe além de tudo isso. Ele cuidava dos tesouros da rainha. Ele era aquela pessoa que tinha um cargo importantíssimo, vital, dentro do governo, do reino daquela rainha. Então a gente logo vê, e aqui eu não estou salientando somente pela importância que ele tinha na sua região, mas eu também estou aqui colocando, veja como uma pessoa de tão longe, ele veio da Etiópia e ele tinha ido para Jerusalém, uma viagem de mais ou menos 300 a 400 quilômetros. Queridos, é muito longe. E segundo a palavra de Deus, ele tinha ido através de uma carruagem. Uma carruagem que provavelmente era puxada por bois. Então, amados, pense comigo. Deus desloca um diácono a aproximadamente 130 quilômetros de onde ele estava para encontrar um homem que saiu da sua região a aproximadamente 300 a 400 quilômetros para ir adorar em Jerusalém. E aí começa a nossa introdução a falar agora dessa pessoa que seria o alvo da salvação. Como Deus usa uma pessoa, como Deus usa o diácono, mas quem era essa pessoa no qual seria o alvo da salvação? Essa pessoa, pelo que nós já estamos entendendo, ela já conhecia a Deus, mas não com profundidade. E ela já tinha convicção e já era, vamos dizer, ele era um prosélito. E queridos, o que seria isso? Eu teria que falar um pouco mais, mas seria como uma pessoa que se converte ao judaísmo e que já tem assim o conhecimento. Ele não é judeu, mas se converte ao judaísmo, tá, queridos? Foi até Jerusalém adorar, ele foi sacrificar. O termo adorar não quer dizer que ele foi ali cantar, quer dizer que ele foi ali sacrificar. Ele foi ali prestar o seu momento de gratidão ao Eterno. E ali estando, exato, nós temos aqui um entendimento que provavelmente, quando ele foi, ele deve ter ido em uma das festas importantes para os judeus. Poderia ter sido na festa de Pentecostes, poderia ter sido na festa do Pêssach, que é a Páscoa, que hoje se diz aqui, mas não sabemos ao certo em que momento ele foi ali adorar o Eterno. Mas ele estava lá. Então isso já demonstra que esse etíope, esse eunuco, ele tinha um conhecimento prévio de Deus. Ele conhecia, pelo menos, ainda que superficialmente, ainda que ele não soubesse tudo o que ele precisava, mas ele tinha conhecimento de Deus. O bastante para sair da sua região e ir a mais de 300 quilômetros para adorar. Bom, amados, uma vez que nós sabemos disso, nós vemos que agora que ele foi adorar,
que ele prestou o seu culto ao Eterno, ele está regressando. E é nesse momento do regresso desse eunuco em que Filipe está indo ao seu encontro. Veja que ele estava lendo um rolo da lei. E aqui nós temos que fazer mais uma observação. Por quê? Porque veja que ainda que ele fosse uma pessoa importante, isso já nos demonstra que ele tinha dinheiro o suficiente para poder ter pelo menos uma porção da lei. Ele tinha um rolo da lei ali de um pedaço, porque não é como nós temos hoje, não é fácil você ter todos os livros, e antigamente não eram em livros. Então, queridos, veja, ele tinha um rolo e naquele tempo era muito caro, mas ele tinha e ele estava ali lendo. Agora veja o que vai acontecer. Em primeiro momento, Deus usa um anjo para falar com Filipe, somente para lhe dar a direção. Vai para o sul de Jerusalém, a Gaza, num lugar deserto. Agora, o Espírito do Senhor fala com Filipe e vai lhe dar uma segunda orientação. Agora foi o anjo em primeiro lugar e agora o Espírito de Deus que vai falar, olha, se aproxime daquela carruagem. E lembre-se que ali estava sendo um lugar deserto, então naturalmente não foi difícil ele discernir qual era a carruagem no qual ele tinha que ir atrás. Queridos, a Bíblia relata que Filipe, chegando próximo, eunuco, ele estava lendo Isaías. E Filipe discerniu, ele entendeu o que o eunuco estava lendo. E aqui é também um fato importantíssimo, porque a gente poderia pensar, mas como Filipe, ele acabou sabendo exatamente o que o eunuco estava lendo? Será que foi uma revelação? Não. Naquela época, eram poucas as pessoas, não eram todas que sabiam ler. E temos a certeza de que ele estava lendo a Septuaginta, que era em grego, porque as pessoas etíopes, elas não sabiam o aramaico. Então, naturalmente, ele sabia o grego, então ele estava lendo a porção da Septuaginta. Com isso, queridos, naquela época, poucas pessoas sabiam ler, e essas pessoas, quando iam ler, elas liam em voz alta. Isso era o costume da época, ler em voz alta, ler de forma audível. Por isso que Filipe, ele teve ali o discernimento e entendeu qual era a parte que ele estava lendo, que era em Isaías. Agora, queridos, vamos dar uma pausa aqui, porque aqui tem uma aplicação muito preciosa que eu quero fazer agora nesse momento para você. Mas antes que eu faça essa aplicação, eu só quero te lembrar, você já se inscreveu? Se não, eu peço que você se inscreva agora. Compartilhe, queridos. Comente o estudo que está sendo aplicado aqui e também possa dar o seu like se você está gostando. E se esse material, querido, abençoa a tua vida, passe para outras pessoas. Eu gostaria de fazer uma aplicação, querido, exatamente porque Filipe, ele foi orientado somente a chegar perto daquela carruagem. A partir dali, era com ele. Deus não falou absolutamente mais nada. Deus primeiro falou, vai até aquela região. Ótimo. E agora falou, se aproxime daquela carruagem. Veja como Deus usa uma pessoa para a salvação. Ele obedeceu, tanto na primeira vez como na segunda. E quando ele ouviu a passagem de Isaías, ele então, estrategicamente, se utiliza de uma simples pergunta. Entendes o que lê? Queridos, olha só que forma simples de você se conectar com uma pessoa que naquele momento está lendo. E veja que isso é uma coisa que pode acontecer com você. Você pode se deparar com uma pessoa que de repente está tentando entender uma porção da Bíblia. Você pode se deparar com uma pessoa que de repente está olhando o computador, está vendo versículos, está vendo a Bíblia online, seja o que for. Ou até mesmo expõe que não entende. Uma vez eu ouvi uma passagem assim que pregaram, então eu não entendi. Queridos, você pode ser um instrumento, Deus pode te usar, querido. Deus, ele usa pessoas para a salvação. Só que veja que em todo momento nós estamos vendo que a proatividade de Filipe, de obediência, de visão evangelística, ele estava no meio de pessoas que estavam sedentas.
em Samaria, mas não hesitou em uma só pessoa em que Deus o moveu para que pudesse ir. E quando ele faz essa pergunta simples, o eunuco fala: como poderei entender se não tem alguém que possa me ensinar? Queridos, um homem de um título importante, e falando de repente com um homem que o indagou sobre a sua leitura, mas ele não o indagou de forma pejorativa, como se ele fosse uma pessoa inculta. Não, ele fez uma pergunta para tentar ver se ele poderia ajudá-lo. Ele se prontificou. Logo, aquele homem externou ali a sua dificuldade. O evangelho, queridos, é simples. O evangelho não é complexo. Você não precisa falar bonito. Você não precisa usar artifícios mirabolantes para que possa salvar ou trazer o evangelho a uma vida. Você não precisa fazer coisas que sejam tão especiais, porque o especial não somos nós, não é você. O especial, querido, é a palavra de Deus. É ela que vai trazer luz para aquela vida. Então, o eunuco estava lendo a 4ª canção do servo sofredor. Tendo em vista, queridos, que as 2 primeiras canções do servo sofredor fala sobre a nação de Israel e as 2 últimas fala sobre Cristo, sendo que a última, que era exatamente a que o eunuco estava lendo, ela descreve perfeitamente a Cristo. Então, quando Filipe vai explicar, a dúvida do eunuco é tão grande que ele chega a falar: o profeta está falando dele ou de outro? Ele tinha sede, queridos, ele tinha sede de entendimento, ele tinha vontade de entender, ele queria saber mais. Queridos, você vê pela palavra do eunuco que ele não queria ficar somente lendo, ele estava aproveitando o seu caminho de retorno para ler, mas ele queria entender. Estava dentro do seu íntimo a vontade de entender. A terra estava pronta para receber a semente. E Filipe não hesitou e não se eximiu dessa missão tão gloriosa. E explicou aquela passagem nos detalhes. Só que, como aquela passagem fala de Cristo, ele aproveitou e ampliou a sua explicação falando sobre Jesus. E aí você vai ver que nos versículos de 36 a 40 vai falar sobre o que, queridos? Veja, vai falar exatamente sobre o batismo do eunuco. Ele, mediante as explicações de Filipe, naturalmente, em algumas de suas palavras, ele deve ter dito sobre o batismo, sobre a importância de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. E ele, vendo água, ele não teve dúvidas, querido. Ele somente avistou água. E ele mostrou para Filipe: ali tem água. E o que o impediria de ser batizado? Amados, eu quero dar a minha consideração aqui a você que está até agora ouvindo essa exposição, de que aqui foi um caso que realmente uma pessoa foi totalmente trabalhada por Deus através de uma outra pessoa, através da obediência desse diácono, desse homem movido pela vontade de fazer a obra do Senhor. Ele estava ali pronto. Ele não tinha aquela coisa de: não, vou me preparar. Não, eu tenho que fazer primeiro uma coisa, depois eu vou. Não, eu tenho que entender por que eu tenho que ir para o sul. Não, nada disso aconteceu. Ele estava pronto. E esse é o momento de eu falar para você, querido. E como está a sua vida em relação à obra no qual Deus lhe chamou? E como está a sua vida em relação àquele talento no qual o Eterno quer usar? Será que você tem deixado sempre atuante? Você sempre está pronto para ouvir a voz de Deus? E não precisa ser um anjo, querido. E eu quero dar mais um detalhe, uma consideração para você. Um anjo falou com Filipe. O Espírito do Senhor falou com Filipe. Mas quem falou com o eunuco foi o Filipe, querido. Foi o servo de Deus que falou com o eunuco e ali trouxe o entendimento da palavra. Então, meu querido, eu quero, em nome do Eterno, dizer a você: não perca mais um segundo se porventura você tem estado tão ocupado a ponto de não fazer aquilo que o seu coração foi chamado a fazer. Não perca mais nenhum momento de sua vida se de repente você tem a oportunidade de falar do amor de Deus e hoje tem se calado por motivos pessoais. Estamos no tempo, querido, de evangelizar. Estamos no tempo de levar o evangelho. E essa é a palavra que o Eterno trouxe nessa exposição para você. Que o Senhor lhe abençoe, lhe guarde e lhe dê a paz. Em nome